Sorte de bênçãos! Como vocês estão? Segunda-feira, uma nova semana começando e nós estamos aqui mantendo firme a nossa confissão de fé. Já declaramos que podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Já está aí Raquel de Jesus. Vambora, Raquel. Já botou aí o feijão de molho. Esse feijão vai cozinhar rápido. Melhor dia aí, os irmãos que vão chegando agora. Meu carinho, meu abraço. Silvia, quem mais aí? Rafael Dias. Vamos lá, vamos lá. José Geraldo dos Santos, obrigado pela sua generosidade. Filho Lima, bom, uma infinidade, muita gente chegando já de manhã. Bora, 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 bora. Eu quero conversar com vocês sobre este assunto. Deus não é tentado pelo mal. Isso é um assunto que precisa ser esclarecido, porque não há nenhuma condição de um filho ver o seu pai com dupla personalidade, com um caráter dúbio. Jesus, nos dias de sua carne, disse o seguinte: se vocês que são maus, seu filho pede pão, vocês não dão pedra? O que Jesus estava querendo dizer? Que o pai, ou mãe aqui, né? O progenitor, o que cuida, o que protege, não pode, em hipótese alguma, querer o mal do seu filho. Numa certa feita, alguém perguntou a Jesus de Nazaré: bom mestre, ele disse: opa! Bom, só existe um que é Deus. Então, Jesus nunca disse que Iá, o Criador, era mau. Deus jamais, o Criador, jamais se expressou como mau. Não. É preciso entender e ter o discernimento. Quando Deus levantava o rei Ciro contra a Babilônia, contra uma nação inimiga, Deus não estava sendo mal, Deus estava exercendo justiça, juízo. Assim como você já disse em algumas oportunidades, assim como você, se vê alguém entrar na sua casa, machucar o seu filho, a sua esposa, você não vai permitir, embora você seja um homem do bem, um homem do mal. Quando você coloca uma empresa na justiça, você não está sendo mal, você está exercendo o seu direito, praticando isso. Então Jesus disse: bom só há um, que é Deus. Então Deus não tem dupla personalidade. Deus não pode ter mudança de variação. Deus é bom sempre. Deus não pode ser bom comigo hoje, ser mal amanhã, porque senão ele teria variação nas suas emoções. E esta variação de emoção, isto é o homem. Tu te lembra o que ele disse lá aos judeus? Deus em número está registrado. Deus não é homem para que minta. Então Deus não tem as mesmas emoções do homem. Deus, ele é bom hoje, é bom sempre, é amor hoje. Claro, e que porque ele é amor, disse Paulo aos Hebreus, ele corrige e disciplina a todos quanto ele ama, a todos quanto ele tem por filho. Então as pessoas confundem maldade com juízo. Não entendem o que é Deus exercendo o seu juízo, e ele fez e faz com os filhos da perdição. Paulo disse que para manifestar a sua ira nos vasos de ira. Então entenda, com os filhos, Deus não muda, em hipótese alguma. No Salmos 89, Davi declarando ali uma declaração, dando a entender que Deus estava exortando por meio dele, ele disse: se os seus filhos não obedecerem a minha lei, não guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos,
Eu os punirei com vara, repreenderei, mas de modo algum modificarei o que falou os meus lábios e nem deixarei de fora eles fora da minha aliança. Então, este é um entendimento perfeito e por isso a nossa responsabilidade no Evangelho da Graça de Deus. Como eu sei que da palma da mão do Pai ninguém me arrebata, como eu sei que nada me separa do amor do Pai, eu sei que Deus nunca vai abrir mão de mim e eu não quero viver sendo disciplinado. Então, muitas perguntas me chegam pelo WhatsApp, pelo meu contato, dizendo: Geraldo, Lázaro fez a vontade de Deus? Vocês sabem, há exatamente uma semana, numa segunda-feira como esta, não sei se foi segunda ou terça, não me recordo, foi morto o Lázaro, aquele homem que estava em fuga. Agora pense comigo, se Lázaro era um homem que estava fazendo a vontade de Deus, Deus então tem mudanças de personalidade e de caráter. Se Lázaro estava fazendo a vontade de Deus, Deus então não é só bom, Deus também é mau. Haja visto que aquele homem cometeu várias atrocidades. Como posso eu atribuir a Deus que um homem que estrupou, matou uma família, dizimou uma família inteira, possa estar fazendo aquilo segundo a vontade de Deus? Como eu posso acreditar que conheço o Pai do Espírito, que tenho uma comunhão com Ele, posso acreditar que o mesmo Espírito que está em mim, que me corrige quando eu erro, que me orienta a praticar o bem, como posso entender que o Espírito de Ial que está em mim, que todas as vezes que eu pratico alguma coisa, o Espírito me dá consciência de que eu estou entristecendo o Espírito do Pai? Como eu posso entender que o Espírito do Pai que está em mim, que diz a palavra que preparou boas obras para que eu andasse nela, que eu tenho que praticar o bem, o amor, ter paz com todos os homens? Como eu posso entender que esse Espírito que vem em mim, vem na sua vida, incentivou, inspirou, instigou, tentou este homem para que ele, primeiro, tivesse relações sexuais ilícitas, porque ele sequestrou a mulher, levou para um riacho e estrupou e matou. Como posso dizer que foi Deus que fez isto? Que este homem estava sendo conduzido pelo espírito de Ial. Como eu posso entender, e por favor, eu quero que os senhores me façam entender para que eu pregue se isto é uma verdade. Como é que eu posso acreditar que o Pai dos Espíritos, em que Tiago disse em quem não há mudança nem sombra de variação, pode ter entrado dentro de um homem e dissesse: eu sou soberano, você vai fazer a minha vontade. Está vendo aquela família inocente? É a minha vontade de você ir lá matar. Está vendo a mulher? Depois que matar, você leva para um riacho e estrupa. Assombra toda uma sociedade. Como explicar isto? Não tem como. Então, existe uma frase do apóstolo Tiago, meio-irmão de Jesus, que nós já lemos aqui algumas vezes e nós precisamos colocar aqui, tá? Porque existem algumas coisas que fogem ao nosso entendimento quando a gente deixa se levar pela lógica humana, entendeu? Então, olha o que ele diz: ninguém quer dizer quem? Ninguém. Então, ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Por quê? Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, esta palavra, tentado, é instigado, incitar, mudar de personalidade ou variar as suas emoções de acordo com o estado do espírito de outrem. Então, eu sou tentado, né? Para que você entenda, eu sou tentado, vamos supor que eu estou numa dieta.
não posso comer doce. E então se coloca um prato aqui cheio de pudim, com cobertura de morango, um mousse. Eu sou tentado a comer aquilo. Então Deus não pode ser tentado pela minha natureza humana. Eu sendo mal, Deus disse: olha, Geraldo é mal, eu vou praticar o mal por meio dele. Ora, é isto o que esta palavra quer dizer. É isto o que Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso tentar Deus, até porque Deus mesmo não me tenta. Então Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode, meu amado, Deus não pode ser tentado pelo mal. Não é porque eu sou mal que Deus vai dizer eu sou mal também. Não é o que eu faço de mal que Deus vai dizer não, o que você está fazendo de mal sou eu. Porque aqui está dizendo que Deus não pode ser tentado pelo mal. Veja, e ele mesmo a ninguém tenta. Tem mais alguma coisa para a gente basear o nosso entendimento? Sim, ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então não tem nada a ver com Deus. A tentação, o desejo de fazer o mal, incitar, mudar a sua personalidade, o seu caráter, ter variação nas suas emoções e nos teus sentimentos, disse aqui que é cada um quando é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Deus não tem cobiça. Então Deus não pode me tentar. Eu não posso atribuir a Deus os feitos de um homem. Aquilo que o homem semeia, isto mesmo ele colhe. Já visto que a responsabilidade daquilo que ele cometeu não foi de Deus? Senão, o que acontece? Ele poderia se render e falar: para aí, pessoal, eu sou inocente, eu sou vítima. Quem mandou eu fazer isso foi Deus. Eu não queria estrupar, foi Deus. Deus que botou o desejo em mim para me estrupar a menina. Não, Senhor, eu não queria matar aquela mulher, eu estava na minha casa com as minhas filhas, e então Deus me incitou a matá-lo. Não, em graça, não existe isso. Isto é uma perversidade. Deus disse por meio do profeta Isaías: com que me comparareis? Que maldade a vossa, como se o Criador fosse igual à criatura. Isso é uma maldade em que se faz para se expor um sentimento ou um raciocínio que não condiz com o Evangelho. Diz que Deus não pode tentar ninguém. E Paulo diz algo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. E eu gostaria de frisar aqui as bases bíblicas que são incontestes. Não existe nenhuma base bíblica para dizer que o estupro é da vontade de Deus, que o homicídio é da vontade de Deus. Muito pelo contrário. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz que essas são as obras da carne. E que as obras da carne são conhecidas, pelo menos para quem entende o Evangelho, e não pode responsabilizar Deus pela natureza caída, natureza do homem caído. Nada de bom pode ser dado à natureza humana, à natureza caída. A natureza humana, ela é caída, ela é podre, ela é fraca, né? Não há nenhuma condição. Paulo disse o seguinte aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, toda tentação não vem do Espírito de Deus. Deus não inspira a ninguém para o mal. Deus não incita a ninguém ao mal. Deus não provoca ninguém para o mal. Deus não entra num homem e ele está aqui sentado aqui esperando ali esquentar ali a sobra de ontem, enterro dos ossos, rabada com batata e agrião que sobrou, a velha guardou para mim, e Deus de repente falar:
enfia a faca na tua mulher, mata ela, você é pregador do evangelho, depois diz que é da vontade de Deus, que eu sou soberano, eu governo a tua vida. Como que isto poderia ser assim? Como que você aceitaria um evangelho desse? Você aceitaria uma mensagem desta? Você aceitaria eu cometer o mal e amanhã fazer um vídeo aqui dizendo, sabe esse mal que eu fiz, pessoal? Foi Deus. Deus está na minha vida. Você aceitaria isso? Você aceitaria, então, eu pegar uma arma aqui agora e assaltar alguém quando alguém viesse aqui e falasse, o que foi? Ah, Geraldo fez isso. Ah, Geraldo, não, meu irmão. Geraldo é pregador do evangelho, isso foi o Espírito Santo. O dom do Espírito Santo no Geraldo fez com que ele assaltasse, roubasse todo o dinheiro que a mulher tinha para comprar remédio, pagar. Claro que não. Você aceita? Quando um homem é transformado, você aceita até as pessoas falarem do teu passado. Eu aceito isso. Mas quem está em Cristo já teve a mente renovada. Nós não olhamos a ninguém segundo a carne neste quesito aqui. O que é olhar alguém segundo a carne? O rapaz era traficante de drogas, a graça o transformou, porque a graça é educadora, nunca levada para a libertinagem. A graça, então, ele sofreu uma metanoia e eu não vou aqui todos os dias olhar ele como traficante. Por quê? Porque ele se converteu, houve uma mudança, a graça o educou. Então, se alguém vir falar dele para mim, Geraldo, esse camarada aí foi traficante há 2 anos atrás. Foi, não é mais. Então lá, ele era por natureza filho da ira, como está em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Por natureza, ele era filho da ira. Mas quando ele se converte, por filiação, ele tem atitudes de filho. Ele tem atitudes de um eleito. Ele tem atitudes de alguém que sofreu a metanoia. Ele anda em obediência. Ele esmurra o seu corpo. Todo filho de Deus que teve metanoia, que sofreu a metanoia, ele não tem prazer nas obras da carne, embora ele possa cometer. Mas o Espírito Santo na vida dele, o Espírito de Al, o próprio Espírito na vida dele, gera consciência que ele não pode viver assim, que ele não deve tomar essa atitude, que o proceder dele é como um homem temente a Deus. Esta é a postura do filho, que por convivência com o pai, sabe perfeitamente que com o pai não se brinca. Não é viver de qualquer maneira e usar a sua natureza carnal como álibi das suas paixões e depois fazer como Adão, a mulher que tu me deste. Porque foi isso que Adão fez. Quando Deus veio e ele, filho da perdição, não tinha o Espírito, explicou Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 e 45, que Adão era terreno, cheio de astúcia. Quando ele fez algo já maquinando o mal e que Deus chamou, ele disse, não, a responsabilidade não é minha, responsabilidade é tua, a mulher que tu me destes. Mas na hora de lamber língua, não era a mulher que tu me destes. Na hora de deitar com Eva, não era a mulher que tu me destes. Na hora de se esquentar com a mulher que estava com ele, na hora deles de ver a mulher e gritar, ixá, não era a mulher que tu me destes. Mas na hora que ele sabia que se ele comesse do fruto, a responsabilidade viria a ele, ele na sua astúcia usou Eva como bode expiatório. Claro, pensamento carnal, achando que Deus não estava vendo. Na hora que Deus veio e pum, chamou ele no eixo, ele disse, não é culpa minha não, a culpa é dela. Ó. Na verdade, a culpa não é dela, a culpa é tua, foi você que me deu. E aí vem os pensamentos sofismas. Se tu não quisesse que eu enganasse ela, você não tinha me dado, afinal você é o onisciente. Nunca podemos agir assim, porque isto entristece o coração do pai. Nenhum pai quer o seu filho afrontando ele. É por isso que no Evangelho existem 2 termos
para a palavra grega, para a palavra tentação. Uma no hebraico e a outra no grego. Eu tenho aqui um dicionário, eu gosto de chamar de Vine, está escrito Vine, eu gosto de chamar de Vine. Fica mais chique. Para um garoto como eu acho mais chique. No grego, a palavra tentar é peirazo. Deus não pode ser tentado por peirazo. Deus prova o homem, mas Deus não pode ser provocado pelo mal. Eu não posso ser mal e provocar Deus e para que Deus assuma o controle da minha maldade, vá. Não. No antigo pacto, Deus provava o coração, sondava o coração do homem. No novo pacto, peirazo, Paulo disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Não provoquem a Deus, não provoquem o Senhor a ira, porque ele mesmo não provoca ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, nós somos filhos, e o filho tem referência paterna. O meu filho tem referência em mim. Eu tinha no meu pai. Isso na esfera horizontal. É horizontal assim? Pode me corrigir, porque eu não conheço muito isso. Conheço o evangelho. Mas na vertical, espiritualmente, a minha referência é o pai. O pai dos espíritos. Lembra como que os judeus faziam? Olha isso. Olha o que os judeus faziam. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os ortodoxos diziam, Pai Abraão. Jesus, quando orava, dizia, Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Então, os filhos, eles têm referência. Não é pecado dançar não, Raquel. Os filhos têm referência do pai. Agora, se o meu pai é mau, se meu pai é carrasco, se meu pai solta a mão, se o meu pai solta a mão, me manda para o inferno porque eu não dou dízimo? Ou porque eu não frequento o culto? Ou se quando eu erro a responsabilidade foi dele porque afinal de contas ele já sabia? Eu estou aqui provocando Deus. Eu estou aqui tentando, dizendo que Deus é tentado, responsabilizando pela mudança da minha personalidade. Eu era bom, não queria fazer, mas Deus é soberano e Deus é que entrou na minha carne e me fez fazer isso. A culpa é dele. Em hipótese alguma, não faça isso. Yahweh é o Criador. Ele é o Pai dos Espíritos. Quando chamaram Jesus de bom, ele, na manifestação de filho, disse: Deus é bom. Só há um que é bom, é Deus. Quanto os filhos da perdição, Deus exerce o seu juízo. Já foram condenados, sentenciados. Os filhos, os vasos de misericórdias, estão aí no reino, desfrutando do gozo, da paz e de alegria. E quando vierem falar do nosso Pai, do Pai espiritual, nós vamos dizer, não, Deus é bom sempre. O homem é que é mau desde a sua madre. A carne do homem está aqui como o diabo. Esta carne, Paulo disse, tem obras e é prostituição, é homicídio, é avareza, é idolatria, é ira, é ciúme. Tudo isto aqui não está no espírito, está na tua natureza, está na minha natureza. E que Paulo, com esse conhecimento que eu estou passando aos senhores, Paulo disse aos Colossenses, vocês devem fazer morrer a vossa natureza carnal. Ora, se eu tenho que fazer morrer a minha natureza carnal, significa que esta natureza carnal não agrada a Deus. Significa que para que eu viva, a natureza deve morrer com as suas paixões. Ele fazei morrer a natureza carnal com as suas paixões, que são lascívia, prostituição, idolatria. Tudo isto deve ser morto. E cada um de nós ativa esta carne quando somos atraídos
pela nossa própria cobiça. Deus é bom em todo tempo, você deve fazer morrer a sua natureza carnal, não é fácil, é um grande desafio. E talvez alguém me pergunte, como me perguntam aqui todos os dias quando entram em contato comigo. Geraldo, se a natureza humana era má, por que Deus então permitiu que o Espírito entrasse nesta natureza humana? Para que você tivesse mais comunhão com o Pai. Em outra instância, o Espírito, para se locomover nesse mundo físico, precisa entrar num veículo terreno. O animal é racional, ele então colocou o Espírito na racionalidade, né? O homem é racional. O homem tem pensamentos, tem projetos, tem planos que podem ser frustrados. Os de Deus, não. Então, Deus revestiu o Espírito, assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue. Hebreus 2,14. O teu Espírito está dentro desta matéria. Quanto mais comunhão, quanto mais paz, quanto mais eu vivo o reino, as paixões da minha carne não se acendem. Lázaro, ele decidiu pelos seus feitos o fim que já estava projetado. Todos sabiam que pela colheita o mínimo seria prisão e o máximo, aí, acabou. Vida ceifada. Lago de Fogo, como já explicamos num vídeo, depois você assiste, você que é novo no canal. Lago de Fogo, o destino dos perversos. Que você fique com esta palavra, entenda, Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele a ninguém tenta. Cada um é tentado quando engodado pela sua própria cobiça. E esta, depois de ser concebida, o seduz e o atrai. Nele não há sombra de dúvida, não há mudança nem sombra de variação. Paulo disse que quando você tem a mente renovada, você experimenta a boa, a perfeita e agradável vontade. E Jesus, nos dias de sua carne, disse: bom só existe um. Deus não pode negar-se a si mesmo. Uma vez bom, bom para sempre. Uma vez Pai, Pai para sempre. Uma vez Deus de amor, o Deus de amor para sempre. Ele não é um homem para ter essas emoções que oscila. Te amo hoje, te odeio amanhã. Gosto de você hoje, gosto amanhã. Não. Deus não tem essas oscilações. Deus não tem essas mudanças emocionais. Deus é amor para sempre. Meu nome é Geraldo Moraes, este é o canal Igreja em Espírito e em Verdade. Estamos aqui de segunda a sexta, 5h20 da manhã, 11h40 e de segunda a sábado, às 20 horas. Logo mais estaremos ao vivo com mais uma palavra de edificação. Desfrute, o Pai do teu Espírito é amor. Assim é, e vou chegando cheio de amor, tô tintindo nada e beijo do GG. Fui.